Isso já começou, professor. Olá, gostaria de agradecer o convite da Comissão Científica e da Comissão Organizadora do 2º Congresso Brasileiro de Biodiversidade e Inovação Tecnológica em Saúde, para tratar de um tema tão importante, tão atual, que é o diagnóstico laboratorial da Covid-19 e a aplicação prática dos testes sorológicos. É muito importante, numa pandemia, a gente saber como se prevenir, como diagnosticar e como tratar. Nós temos tido muita dificuldade no mundo inteiro para retardar e parar a transmissão da Covid-19, para prestar um atendimento de qualidade a todos os infectados. E o problema maior ainda é monitorar o impacto desta pandemia nos sistemas de saúde, nos serviços sociais e nos aspectos econômicos. Quando a gente fala em diagnóstico, é importante nós sabermos que não existe só o diagnóstico laboratorial. Em uma epidemia ou pandemia, nós podemos fazer o diagnóstico sindrômico, o diagnóstico clínico epidemiológico, e podemos utilizar também os resultados da tomografia do tórax. E pacientes com síndrome gripal ou síndrome gripal respiratória aguda grave, nós temos que pensar em Covid-19. Em relação ao diagnóstico laboratorial, nós temos muitos testes disponíveis. Nós temos os testes relacionados ao vírus, que eu digo que são os testes que salvam vidas, que é o RT-PCR tradicional, o RT-PCR rápido, os testes de sequenciamento de nova geração, os testes proteômicos, o Covid-19-MS, por exemplo, o RT-LAMP, que é um teste interessante que a gente utiliza a saliva do paciente, e os testes de antígenos virais. Estes testes são os testes de diagnóstico. Nós temos os testes de anticorpos. Esses testes de anticorpos podem ser qualitativos, que são os testes rápidos, e os testes semi-quantitativos, que são aqueles testes realizados por metodologia de ELISA ou de quimiluminescência ou outras. E esses testes podem detectar a IgA, a IgM, a IgG, pode detectar somente a IgG, somente a IgM, e podem detectar anticorpos totais. Além disto, nós temos os anticorpos neutralizantes. Nós temos, ainda não temos, testes comerciais, embora foi lançado recentemente em São Paulo com esta finalidade, mas que no decorrer da apresentação nós vamos falar que, no momento, não é importante realizar este teste. Na prática, naquilo que nós fazemos no dia a dia, nós ficaríamos com os testes que nós utilizamos. O RT-PCR tradicional, ele é diferente de cada laboratório usa um protocolo totalmente diferente. Os genes que devem ser procurados em cada protocolo são diferentes, aí você tem protocolo da OMS, do CDC, do Hospital Charité na Alemanha, enfim, e até in-house, quando você desenvolve o seu próprio protocolo. Nós temos o RT-PCR rápido, com diagnóstico entre 40 e 50 minutos. Eu tenho utilizado na rotina o teste molecular, que é um teste interessante que pesquisa o RNA do SARS-CoV-2 e com resultados positivos em apenas 5 minutos. E se negativo, ele demora 13 minutos. E o teste de antígeno. Esse teste de antígeno, embora tenha uma sensibilidade menor que os outros, ele tem alta especificidade. É um teste rápido, com resultado em 15 minutos. Então, todos esses testes utilizam fluidos respiratórios e são testes de diagnóstico. Nos Estados Unidos, e como nós estamos falando num congresso de inovação tecnológica,
importante a gente colocar que eles estão desenvolvendo alguns testes através de um projeto dos Institutos Nacionais de Saúde que ofereceram recursos vultuosos para desenvolvimento de novos testes diagnósticos. E aí estão desenvolvendo os testes de biosensores que utilizam chips que sinalizam a presença simultaneamente do RNA viral, de anticorpos e de antígenos, e com a probabilidade de você ter um resultado em apenas 1 minuto. Temos os testes de nanopartículas, que utilizam nanopartículas de ouro plasmônicas e detectam alterações na cor quando o vírus está presente. O resultado em até 10 minutos. Estamos já utilizando o CRISPR, que são tecnologias de edição de genes, com resultado em até 1 hora. Isto já é utilizado na rotina. E estão também tentando desenvolver os bafômetros para detectar metabólitos relacionados à infecção pelo SARS-CoV-2, com resultados em apenas 15 segundos. Na prática, o que está consolidado? Se um paciente é suspeito de Covid-19, nós realizamos o RT-PCR ou o teste de antígeno. Esses são os testes recomendados pela Organização Mundial da Saúde e pelo CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Por outro lado, o que já está também consolidado nesta pandemia, as sorologias de IgA ou IgM não servem para o diagnóstico da Covid aguda e nem servem para a tomada de decisões. Da mesma maneira, a sorologia IgM e IgG não servem para definir saída do isolamento ou volta ao trabalho. Isto está bem consolidado. Quando a gente fala em rastreamento populacional, em estudo de prevalência, não resta dúvida que a sorologia para IgG ou a sorologia para anticorpos totais são os melhores testes para este rastreamento. E isto está sendo utilizado em vários países da Europa, e eles não fazem com os testes rápidos. Na prática médica, para a gente simplificar, se o paciente está do 1º ao 7º dia do início dos sintomas, nós podemos fazer o RT-PCR tradicional, ou o RT-PCR rápido, ou o teste molecular, ou o teste de antígeno. Se um desses testes for positivo, confirma a infecção. Se o paciente teve um diagnóstico clínico de Covid, ou se ele teve um diagnóstico por tomografia, também fechamos o diagnóstico. E aí, teoricamente, eu não preciso fazer nenhum teste sorológico no paciente que está positivo para a Covid. Não há interesse clínico nenhum. E por que não há interesse? Primeiro, desde o início da pandemia, nós sabemos que alguns pacientes teriam respostas fracas, moderadas, tardias ou ausentes em relação a anticorpos. Ou seja, uma parcela significativa de pacientes que tiveram Covid terão anticorpos negativos. Os pacientes que desenvolveram anticorpos, 1/3 deles, esses anticorpos vão sumir com 90 dias. E outros vão perder a IgG com 120, 150. Portanto, não há interesse nenhum dessa pesquisa. Por outro lado, às vezes o paciente quer saber se ele tem imunidade, entre aspas. IgG não significa imunidade. A presença de IgG significa que o paciente foi infectado e produziu anticorpos. Nem toda IgG é neutralizante. Então, a gente teria que fazer testes de neutralização para saber se aquela IgG realmente é um anticorpo neutralizante. Porém, é um direito do paciente querer fazer a IgG. E aí, embora o Ministério da Saúde recomende fazer teste sorológico a partir do 7º, 8º dia, a Organização Mundial da Saúde a partir do 11º, nós
pelo que nós aprendemos na prática, pela vivência que a gente está tendo desde março com esta pandemia, nós aconselhamos fazer anticorpos a partir do 19º dia. Com isto, a gente aumenta o percentual de pacientes que possam realmente ser positivos. E quando a gente fala anticorpos, estamos falando somente IgG ou anticorpos totais. Também podemos fazer uma IgG na presença de uma síndrome multissistêmica, tanto em criança como em adultos. Geralmente, isto é um diagnóstico tardio, isso 2, 3, 4 semanas após o paciente ter sido infectado pelo SARS-CoV-2, e aí nós vamos fazer, então, o diagnóstico com uma IgG simplesmente. Uma coisa também importante é saber que nem todo paciente infectado terá um teste de RT-PCR detectado positivo. Nós podemos ter de 20% a 40% de resultados falsos negativos. O paciente tem clínica, o paciente tem tomografia sugestiva, mas o RT-PCR dele dá não detectado. E isto se deve à coleta de amostra precoce ou tardia, à má qualidade da coleta, da amostra, o manuseio e o transporte inadequado, mutações e uma série de outras condições que podem levar o paciente a ter um teste não detectado. Então, nesta hora, a clínica, a tomografia são superiores ao teste negativo, não detectado. O RT-PCR detectado positivo, ele confirma a infecção. Porém, temos que também lembrar que nós podemos ter um RT-PCR detectado e o paciente não está mais transmitindo o vírus. Existe uma recomendação atual da OMS e do CDC de que pacientes que tiveram RT-PCR detectado positivo, que não realizem outro nos próximos 90 dias. Não tem significado nenhum fazer um novo teste. Até porque alguns pacientes podem permanecer com RT-PCR detectado por vários dias ou semanas. E isto se deve à presença de vírus não viáveis, fragmentos de genomas não infectantes, vírus envolvido por células imunológicas. Então, o que se pode fazer, mas não se faz de rotina no Brasil, é a análise do RNA subgenômico. A presença de RNA subgenômico significa que o paciente está transmitindo. Se ele não tem RNA subgenômico, ele não está transmitindo. Sobre os testes sorológicos, nós só devemos utilizar testes aprovados pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, da Fiocruz. E só para vocês terem uma ideia, até o momento, até ontem, 266 testes rápidos foram analisados e 121 foram reprovados, com um percentual de mais de 40%. Porém, esses testes estavam sendo utilizados na população brasileira. E nós, então, tivemos aí muitos testes falsos positivos, falsos negativos, porque, efetivamente, eles não funcionam. No Reino Unido, eles adquiriram, no início da pandemia, 2 milhões de testes rápidos chineses, com um custo de 20 milhões de dólares. E a Universidade de Oxford reprovou esses testes e eles foram devolvidos. Na Espanha, 640 mil testes rápidos chineses foram comprados e a sensibilidade foi de apenas 30% e devolveram. Na Itália, foi um caos. Os testes repletam de erros, resultados irregulares, más decisões na saúde. E aqui mesmo no Brasil, algumas cidades, por exemplo, como Maracajá, em Santa Catarina, eles suspenderam a realização de testes rápidos, porque realmente eles não funcionam para manejo do paciente.
Então, as pessoas precisam entender melhor a interpretação. A Organização Mundial da Saúde, o CDC, a Universidade de Yale, o Real Colégio de Patologistas da Austrália, não recomendam testes sorológicos para diagnóstico de Covid aguda, e a OMS não recomenda para tomada de decisões. Nós precisamos entender que a sorologia ela tem que ser muito bem interpretada, muito bem discutida, porque o tempo de aparecimento dos anticorpos ou a detecção dos anticorpos, ela depende de vários fatores, depende do kit que eu estou utilizando, depende da proteína utilizada no kit. Sabemos que idosos, imunocomprometidos, nós podemos ter uma diminuição no tempo de produção de anticorpos, do aparecimento, ou nem aparecer anticorpos. Temos as reações cruzadas, que podem acontecer com dengue, zika e fator reumatoide. O paciente pode ter só dengue, e aí ele faz um teste para COVID e o teste pode dar positivo. Então, os testes sorológicos não servem para diagnóstico nem para tomada de decisões. E tem o risco de falsos negativos quando coletados precocemente. Além do mais, temos resultados falsos positivos, particularmente para a IgM. É impressionante a quantidade de pacientes que têm somente IgM positivo em testes sorológicos, principalmente testes rápidos. E isto, na maioria das vezes, é reatividade cruzada com outros coronavírus que causam resfriados comuns. Aqui, por exemplo, é comum aqui na Amazônia, esses coronavírus, principalmente a cepa OC43, que já foi isolada inúmeras vezes aqui no Instituto Evandro Chagas. A gente não sabe se é necessária uma resposta detectável de anticorpos para a proteção imunológica. Os anticorpos não fornecem informações sobre o risco de infectar outras pessoas. E o manejo de infecção e medidas de prevenção não devem se basear em resultado de testes sorológicos. Existem inúmeros gráficos mostrando quando aparece a IgA, quando aparece a IgM, a IgG, quando some, na prática não funciona. Tudo que nós aprendemos de IgA, IgE, IgG e IgM não serve para esta pandemia. É diferente na Covid-19. Nós temos pacientes que no terceiro, quarto dia de início de sintomas já tem IgA e IgM. Nós temos pacientes que não aparece IgA e IgM. Tem pacientes que a IgG aparece primeiro que a IgA e a IgM. A IgM, na maioria das vezes, some com 21 dias, com 30 dias. Mas temos vários pacientes que a IgM permanece positiva por 2 meses, 3 meses, e não tem nenhum significado, porque o paciente já está recuperado desde lá do 10º dia, e essa IgM dele não significa infectividade, transmissão, nada. Por isso que a gente não utiliza. Então, eu prefiro utilizar este gráfico do Real Colégio de Patologistas da Austrália, que coloca de amarelo vírus, de vermelho anticorpos. Ou seja, até o 7º, 8º dia, eu tenho vírus, e depois anticorpos. Importante como realizar a requisição para um exame. Nós temos recebido, com muita frequência, pedidos escrito assim, RT-PCR, ou simplesmente PCR. E aí a gente não sabe se é a proteína C reativa, que é um exame, é uma prova de atividade inflamatória muito utilizada na COVID, e que não serve para diagnóstico nenhum, ela aumenta sempre que tem inflamação, infecção ou lesão tecidual. Da mesma maneira que se escreve RT-PCR, não é exame, é método. Então, eu não faço só RT-PCR para COVID-19. Eu posso utilizar esta metodologia para outros diagnósticos, para diagnóstico de outras doenças. Então, nós devemos escrever na requisição RT-PCR para COVID-19, teste de antígeno para COVID-19, sorologia para COVID-19, IgG ou anticorpos totais. E eu não recomendo, para manejo de paciente, utilizar testes
rápidos. Nós temos 3 possibilidades de resultados, então, do RT-PCR. Se ele for detectado positivo, significa que o paciente tem infecção ou teve. Ele não detectado, o paciente não foi infectado ou é um falso negativo. E inconclusivo, significa dizer que aquele protocolo que estava proposto de detectar 3 genes, só um gene, por exemplo, foi detectado, e aí o teste é inconclusivo, e o paciente deve fazer nova coleta. O que esperamos de um teste de diagnóstico para a COVID? Que ele tenha alta sensibilidade, alta especificidade e rapidez. Embora o teste molecular e o teste de antígeno sejam menos sensíveis do que o RT-PCR tradicional, em uma pandemia é melhor um teste menos sensível hoje do que um mais sensível amanhã, do que aquele teste que eu vou demorar 2, 3, 5 dias para receber o resultado. Então, quando é que eu vou utilizar teste sorológico? Quando a sorologia efetivamente é importante. Primeiro, pacientes que não tiveram acesso ao RT-PCR. Esses pacientes podem fazer uma sorologia para IgG. Casos não detectados no RT-PCR. Identificação de doadores de plasma convalescente. Se o paciente teve COVID, se recuperou, e ele quer doar o plasma, ele precisa ter IgG. E aí, no mínimo, um título de 1/80. Então, se ele não tiver IgG, ele não pode ser doador de plasma convalescente. Estudos epidemiológicos de prevalência. Podemos usar também o teste sorológico. Documentar uma possível imunidade e, logo após a vacinação, 30, 40 dias após a vacinação, nós podemos fazer uma dosagem de IgG para saber se o indivíduo produziu anticorpos. Porém, não é qualquer teste. Nós vamos ter que fazer testes que utilizem como proteína a proteína spike. Se for um kit que utiliza a proteína N, proteína P, não serve como teste pós-vacina. Temos que ter cuidado com resultados falsos negativos, falsos positivos, e que isto é muito comum nos testes rápidos. Um falso negativo, eu vou tirar um paciente erroneamente do isolamento. Um falso positivo, eu vou tirar um profissional de saúde da linha de frente. Então, a gente tem que ter cuidado, aqueles que utilizam testes rápidos, entender que no teste rápido, eu posso estar utilizando 4 materiais biológicos, sangue total coletado com EDTA, soro, plasma e o próprio sangue total da punção digital. E, por incrível que pareça, os resultados podem dar diferentes quando a gente utiliza materiais do paciente diferentes. Eu posso ter um resultado com soro e outro com sangue total. Todos os trabalhos feitos mostram que o melhor material biológico para o teste rápido é o soro. Porém, ninguém utiliza, todo mundo faz a punção digital. E, além disto, não é tão simples. A pessoa tem que ter conhecimento, a quantidade de material, o tamanho da gota, a temperatura aonde esse teste está sendo realizado e a umidade do local, tudo isso interfere no teste rápido. Então, tem que ter muito cuidado com a qualidade e com quem utiliza teste rápido. O grande problema para a gente responder nesta pandemia é porque alguns são assintomáticos, outros têm doença leve, outros moderada, outros severa, outra crítica. E a gente acredita que isto depende de uma série de fatores, depende da carga viral, do inóculo, depende do genótipo viral e da imunidade genética do hospedeiro. É por isso que está se estudando em todo o mundo, inclusive aqui em Belém, os genes relacionados à infecção, à inflamação, à gravidade, à piora dos sintomas respiratórios. Então, nós achamos que, num curto espaço de tempo, a genética vai responder estas questões. A saída do isolamento, houve uma mudança, não é mais 14 dias. Se o paciente tem sintomas, ou ele foi detectado positivo num teste de RT-PCR,
o isolamento dele é de apenas 10 dias. No 10º dia, se ele não tiver febre, se ele não está usando antitérmicos, ele vai sair do isolamento, vai poder voltar ao trabalho, ao convívio social, obviamente que com todas as medidas de proteção. Se ele era assintomático e tem um teste de RT-PCR detectado, ele vai ficar 10 dias contando da data que ele fez o teste. Se ele tinha sintomas, do primeiro dia de sintomas. Se ele tinha teste, da data do teste. Se o diagnóstico dele foi dado por sintomas ou por teste, ele vai sair no 10º dia e não precisa fazer nenhum exame para ele sair do isolamento. Não interessa se ele fez por conta própria, se ele tem IgM ou IgG. Ele está liberado, ainda que tenha esses testes positivos ou reagentes. Excepcionalmente, o paciente imunocomprometido, este fica um pouco mais. A recomendação é 20, 21 dias. E, de acordo com a conduta médica, ele pode precisar de um teste para a saída do isolamento. E este teste é o RT-PCR, e não teste sorológico. As cirurgias eletivas que estão voltando agora a serem realizadas, nós não utilizamos teste sorológico no pré-operatório. Não tem significado clínico. Eles não indicam período de infectividade ou transmissibilidade da doença. Então, no pré-operatório, existem protocolos das sociedades médicas especializadas e existem protocolos de diversas instituições de saúde. E ele recomenda um teste de RT-PCR até 72 horas antes da cirurgia. Porém, existem várias discussões, principalmente cada caso é um caso, porque alguns pacientes, às vezes, precisam de uma cirurgia que não é uma eletiva, é uma cirurgia de urgência ou emergência, e aí é outra discussão. Temos os exames para acompanhamento. O hemograma é extremamente importante para eu verificar a linfopenia, a diminuição de linfócitos, a neutrofilia e a trombocitopenia. Isso é muito importante, é uma prova que mede o grau inflamatório durante esta doença, auxilia. Eu posso fazer a relação neutrófilo-linfócitos, eu dividi o número absoluto de neutrófilo pelo número de linfócitos, e se eu tiver uma relação até 1,5, é uma baixa processo inflamatório, de 1,5 a 3 alto, e acima de 1,5 a 3 moderado, e acima de 3 alto. Pacientes com 5, 6, às vezes a gente manda internar, porque ele vai complicar. E só uma linfopenia no hemograma abaixo de 400 linfócitos por milímetro cúbico, em alguns países, ele já interna o paciente. A gente utiliza dedímero para identificar coagulopatia, juntamente com fibrinogênio, TP e TTPA, a ferritina também, o DHL para identificar lesão e falência de órgãos, a CPK para lesão muscular, a proteína C reativa e o VHS para monitoramento de resposta inflamatória, a troponina em pacientes internou, é interessante fazer a troponina e o BNP ou ProBNP, para eu medir a lesão cardíaca ou uma insuficiência cardíaca através do BNP. Verificar a lesão hepática com AST e ALT, as bilirrubinas para lesão hepática e hemólise, ureia e creatinina para monitorar a função renal, procalcitonina no paciente que está internado, que está na UTI, porque é um marcador laboratorial de septicemia, só de potássio para eu monitorar alterações metabólicas, a lipase, alterações pancreáticas, o BNP, que eu já falei, para insuficiência cardíaca, é solicitado junto com a troponina, a glicemia para alterações metabólicas e a albumina para insuficiência hepática. É óbvio que eu não preciso solicitar esses exames para todos os pacientes. Isso é de acordo com as fases da doença, mas alguns deles eu preciso, como o hemograma, as provas de atividade inflamatória e as provas de coagulação. Então, sempre é importante
eu acompanhar o paciente. Precisamos de respostas. Os anticorpos garantem proteção? Sim, isso está consolidado, nós não sabemos por quanto tempo, né? Até porque nós temos milhões de infectados no mundo e raríssimos casos de reinfecção. E seria o segundo questionamento. É possível ocorrer a reinfecção? Sim, é possível, mas é raro. Todos os infectados produzem anticorpos? Não. Nem todos produzem anticorpos e nem todos precisam ter anticorpos. A nossa defesa não é só o moral, através de anticorpos. Nós temos a defesa celular, que nos protege também. Qual o papel da imunidade cruzada? Acredita-se que 1/3 da população mundial já foi infectada por algum coronavírus. E aí, ele tem células T de memória. Significa dizer que muitos não vão adoecer e quem adoecer terá uma doença leve. Isso explica por que casais, somente um adoeceu, o outro não. Núcleos familiares, vivendo juntos, 2 ou 3 adoecem e outros não. As vacinas serão eficientes? Essa é uma resposta que eu acredito que nós teremos no final de 2021. Vários países já estão utilizando vacinas e essas vacinas são produzidas de maneira diferente, algumas utilizando vírus inativo, outras usando RNA, outras DNA, outras vetores, e nós não sabemos qual será a melhor para cada faixa etária, para cada população. A genética dessas populações são diferentes, e nós vamos ter essa resposta em breve. O que está bastante consolidado é que testar, diagnosticar, isolar e rastrear contato, isto salva a vida. Nós temos que acompanhar os contatos, e aqui houve uma mudança também. Se uma pessoa teve contato com alguém infectado por mais de 15 minutos, o que fazer? Esta pessoa, ela pode ficar só 10 dias de quarentena. Se no 10º dia ela não apresentar nenhum sintoma, ela está liberada sem nenhum exame. Se você quer tirar esse paciente mais cedo, o contactante, você quer tirar ele mais cedo da quarentena, você faz o seguinte: entre o 5º e o 7º dia, você faz um RT-PCR. Se o RT-PCR for não detectado, este paciente é liberado no 7º dia. Então, o paciente pode sair com 10 dias sem sintomas e sem exames, ou ele sai no 7º fazendo um RT-PCR. Isto está consolidado. E também evitar fake news. Isto está consolidado. Todos nós, da área da saúde, nós devemos continuar a olhar para frente, pensando no futuro, analisando todas as alternativas, analisando o avanço da ciência, analisando as novas tecnologias, que é o que vocês estão discutindo neste congresso. Então, tudo isto trará respostas para que a gente possa responder melhor a esta pandemia e a futuras pandemias que poderão vir. Tenho certeza que isto vai passar. Obrigado pelo convite.